gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 5. Efésios, capítulo 1, do versículo 5. Amém? Amém ou misericórdia? Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: em amor nos presenteou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amém? O pastor falou que era a última vez, mas só mais uma vez, se coloque de pé, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, mais uma vez, Deus, estamos aqui, Senhor, presentes, ó Pai, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Senhor, fala conosco, ó Pai, através da Tua palavra, que não seja eu, Jesus, mas que seja o Teu Espírito Santo, Deus. Nós queremos Te ouvir. Senhor, elimine toda distração, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai, seja jogado por terra, porque aqui, Senhor, o Senhor reina. Senhor, fique à vontade, ó Pai, em nosso meio, Senhor. Coloca, ó Pai, paz no nosso coração. Entendimento da sua palavra, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Eu quero pedir para os irmãos que deixe que essa palavra transforme o seu coração. Deixe que essa palavra ela entre e faça você queimar por Jesus. Nessa noite que você não seja somente um ouvinte da palavra, mas que a palavra possa entrar no seu coração e que você possa sair daqui uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque é tremendo tudo o que Deus pode fazer conosco nessa noite. Mas de nada vale se nós simplesmente ouvir de um lado e sair do outro. Que essa palavra hoje entre no nosso coração e que nós possamos sair daqui transformados e revestidos pelo poder do Senhor. Amém? Quem aqui já é cristão há mais tempo? Levanta a mão. Quem aqui já é cristão há mais tempo? Quem aqui já é cristão, pouco tempo que é cristão, recém-convertido? Amém. Muitos de nós, né? Aquelas pessoas que já são cristãos há mais tempo e que são cristãos há pouco tempo, muitos de nós não tivemos a oportunidade de crescer num lar cristão. Não tivemos a oportunidade de crescer num lar onde Jesus era presente. Muitos de nós não vimos nossos pais orarem, não vimos nossos pais ler a Bíblia, não vimos nossos pais ter aquela intimidade, aquela comunhão com o Senhor. Mas mesmo assim, todos nós acredito que nós já ouvimos sobre a volta de Jesus. Mesmo você não ter nascido no lar cristão, você já deve ter ouvido sobre a volta de Jesus. Todos nós, desde pequena, eu mesmo, desde pequena, quando eu ia lá na igreja com a minha avó pequenininha, eu sempre ouvia falar que Jesus estava voltando. E lá naquela época, eu morria de medo quando o pastor falava, Jesus está voltando, porque antigamente, gente, o pastor pregava, a gente tremia até as pernas, né? As pernas balançavam assim, ó, porque é temor. Então, quando o pastor pregava ou falava sobre a volta de Jesus, aquilo causava em nós medo. Principalmente quando o pastor falava assim, e se Jesus voltar hoje? Você tem certeza da sua salvação? O problema é que muitos de nós não estamos preparados para a volta de Jesus. Por quê? Porque de tanto ouvir que ele vai voltar, achamos que isso não vai acontecer. Crescemos ouvindo sobre a volta de Jesus e hoje a gente pensa assim, ele nem vai voltar mais, né? A gente ouve isso desde pequeno.
Então, mas essa pergunta é a pergunta que Deus quer que você reflita nessa noite. E se Jesus voltar? Você tem certeza da sua salvação? O triste é que tem pessoas que vão responder assim: não sei. Será? Causa aquela insegurança, aquela incerteza, aquele medo. E o que mais dói é ver que a incerteza e a insegurança são de pessoas que estão dentro da igreja todos os dias ouvindo a palavra do Senhor. E quando nós ouvimos esse tipo de pergunta, em vez de causar medo ou incerteza, deveria causar em nós uma esperança. Deveria causar em nós uma alegria. Porque a salvação é a única certeza que o cristão deve ter. É da sua vida eterna. Da sua intimidade com o Senhor. Se a gente parar para pensar, há um tempo atrás, houve um dia na história que tudo mudou. Tudo transformou. O que regia a história, se você ler aqui o Antigo Testamento, o que regia a história no Antigo Testamento, a partir desse dia não regia mais. As leis, as dinâmicas, as promessas, tudo mudaram quando uma nova aliança ela foi estabelecida. O que antes de Jesus era uma coisa, a partir de Jesus se tornou uma outra realidade. Imagine lá o profeta Isaías falando, né? As pessoas falando: olha, daqui a um tempo Jesus vai vir à terra. Jesus vai tocar a terra em formato de homem. O verbo se fará carne e ele andará, ele tocará a terra. Imagina aquelas pessoas ali pensando ainda no Filho do Homem ainda que viria. Muitos com a certeza e outros com a insegurança. E do mesmo jeito que eles tiveram isso com a vinda de Jesus, somos nós hoje esperando a volta dele. Aquelas pessoas ficavam ali: nossa, o verbo se fará carne e ele habitará no meio de nós. Então, geração em geração também vivia na expectativa de que um dia o verbo se faria carne. E Deus cumpriu a sua promessa em Jesus. Deus cumpriu tudo aquilo que ele disse que ele faria em nome de Jesus. E Jesus, ele morreu na cruz. Eu sei, meu querido, que você deve saber essa história assim, de cor e salteado. Mas eu quero que hoje você lembre o peso que essa história tem para a sua vida. Por quê? Porque de tanto saber, a gente joga a importância um pouquinho de lado. E é aí que a gente erra. Porque deixamos de valorizar algo muito importante. Ao passar do tempo, a volta de Jesus, a salvação, ela vem perdendo peso. Mas hoje, estamos mais próximos do que nós imaginamos. E hoje eu quero te lembrar, porque Jesus morreu naquela cruz, porque ele tomou o que era meu e deu para mim o que era dele. O milagre da substituição fez com que o único Filho de Deus se tornasse homem, para que todo homem fosse chamado de filho de Deus. O salário do pecado é o quê? A morte. O Senhor, ele não volta na sua palavra, volta? Não. E o Senhor colocou lá, o salário do pecado é a morte. Só que aí Deus olhou para a humanidade o quê? Pecadora. Pecadora. Como Deus é um homem que não volta atrás na sua palavra, o que o Senhor fez? Ele não anulou a sentença. Ele não anulou o julgamento. O que ele fez? Ele trocou de lugar com quem estava sendo julgado. Ele não voltou atrás. O salário do pecado é a morte. Então eu troco de lugar com você e eu morro no seu lugar por você. Aquela cruz que ele morreu, ela era minha, ela era sua. Aquela cruz, aquela coroa, aquele julgamento, o juízo, o pecado, as correntes eram nossas. Só que a misericórdia de Deus é tão
tão grande que ele trocou de lugar comigo, ele trocou de lugar com você, para que toda herança, toda bênção, toda sorte fosse depositada sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que aquele que não cometeu pecado, mas ele se fez pecado, para que nós pudéssemos ser justiça de Deus. E esse é o entendimento da graça. Repita comigo. Graça. O que é a graça? O que é a graça? A graça é compreender que você não consegue comprar a sua salvação, meu querido. Nem se você fosse o mais rico do mundo. Nem se você batesse carteirinha na igreja todo domingo, vai falar assim, eu vou vir no culto todo domingo que eu vou comprar a minha salvação. Nem se você batesse a carteirinha todo domingo no culto, nem se você tivesse todo o dinheiro do mundo, você não compraria a sua salvação. Mas sabe o que eu quero te lembrar hoje? Que nós, mesmo não merecedores da graça, veio um homem a qual ele não tinha mancha, ao qual ele era justo e que pagou o preço pela sua vida. Aquele que nós não podíamos pagar. Sabe que a pessoa assim que está endividada, está pensando, meu Deus, como é que eu vou pagar? Vem uma pessoa e não paga por você? É isso que Jesus fez. Analise o homem a si mesmo, analise nós. Ai de mim, Jesus, se não fosse a tua misericórdia, se não fosse a tua graça. Ai de nós, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Um preço tão alto para a gente esquecer tão facilmente da salvação. Um preço tão alto para que você não pudesse relembrar, para você ficar com preguiça de abrir a boca e glorificar o nome do Senhor. Um preço tão alto para que você ficar desanimado se você não pode tirar um dia da semana para cultuar e adorar o nome do Senhor. Por quê? Porque vai passando o tempo. Vai passando o tempo. E o peso da cruz, ela vai perdendo sentido. Então hoje, eu estou aqui para te lembrar que um pai tão apaixonado pelo seu filho foi capaz de invadir o inferno para ter a vida dele de volta. E foi isso que Jesus fez por você. Esse amor tão grande aceitou perder a sua vida, mas não aceitou perder você. O amor e a misericórdia dele aceitou passar vergonha para você não ser envergonhado. O Senhor aceitou ser chamado de maldito, mas não aceitou que a maldição permanecesse sobre a sua vida. Esse é o poder da graça. Esse é o poder da graça. Que a sua busca, meu querido, não seja somente por milagres físicos. Que sua busca pelo Senhor não seja uma busca passageira. Não seja uma busca momentânea. Que não seja só pela sua dificuldade. Mas que a sua busca seja pela eternidade. Que a sua busca seja por intimidade. Porque hoje o Senhor está te falando assim, olha, você é pecadora, você é falha, mas eu paguei o preço pela sua vida. Eu te escolhi. Nós achamos que nós escolhemos estar aqui no culto. Nós achamos que nós escolhemos, assim, hoje eu vou lá, mas não é não. É o Senhor que te traz aqui. É o Senhor que escolheu te dar mais uma oportunidade de ter um relacionamento contigo. É o Senhor que nos sustenta. É a graça. Nós não merecemos, mas Ele nos ama. Não é sobre frequentar o culto todo domingo. Porque de nada vale se o seu corpo estiver aqui, mas se seu espírito e sua alma não estiver em louvor e adoração ao Senhor. O Senhor, Ele quer te relembrar do amor verdadeiro. Buscamos amor no dinheiro, no carro, no relacionamento, no marido. Queremos que o marido nos ame, né? Mas esse sentimento aí que você está precisando preencher, só o Senhor pode preencher esse vazio. Esse amor verdadeiro, incondicional, só o Senhor pode preencher. E hoje eu não vou falar muito, porque eu quero fazer uma dinâmica diferente aqui agora. Mas eu quero que você eleve seus pensamentos aos céus.
E eu quero que você pense hoje sobre negar a sua carne e viver a glória do Senhor dentro de você. Você pode... Eu vou fazer uma dinâmica aqui diferente, porque não adianta eu ficar falando, e entrar aqui e sair aqui. Eu quero fazer hoje você refletir. Eu quero que você pense. Eu quero que você relembre esse impacto, esse amor, que você coloque realmente o peso que é o amor de Deus para a sua vida. E para isso, eu vou convidar 3 voluntários, colocar aqui voluntariamente, de voluntária pressão, para participar conosco, eles nem sabem, é voluntário de pressão. E os que não vão, né, o que eu não vou chamar, mas vão estar aqui, porque vai fazer parte também. Porque o que o Senhor tem para aqui não é só para mim, não só para ela, é para todos, amém? É para todos aqueles que abrir a porta do coração e deixar Deus entrar. Meu querido, não tem como você falar assim, nossa, hoje o culto, eu não senti nada. Não tem como, é porque você não deixou Deus agir sobre a sua vida. Porque o mesmo Deus que vai agir sobre a minha vida, vai agir sobre a vida de vocês, amém?